Em um mundo tomado pela tirania, onde a sede pelo poder não tem limites e onde a liberdade parece cada vez mais distante, defensores da liberdade emergem das sombras para desafiar o status quo. Com uma determinação inabalável e desafiando todas as probabilidades, essas são as histórias daqueles que planejaram a queda de alguns dos regimes mais notórios do mundo. Será que um grupo de heróis improváveis pode mudar o curso da história ao conseguir matar um ditador? De novembro de 1971, multidões de jornalistas e equipes de notícias se reúnem para um anúncio histórico de um dos líderes mais infames do mundo. Mas entre os jornalistas, uma ameaça oculta estava à espreita. Uma conspiração que estava sendo elaborada há décadas. Foi um plano de assassinato de vários níveis, portanto, tinha que funcionar. Por anos, uma rede de espiões contra-revolucionários e figuras do submundo planejaram nas sombras, esperando para dar o seu golpe mortal. Não é fácil ter acesso a um ditador. Não é fácil ter acesso a um homem que está constantemente cercado por seguranças. O plano era tudo menos simples. Um ataque para derrubar um dos homens mais ousados e poderosos do hemisfério ocidental. Aquilo não era apenas um ato de oposição política, era um ato de obsessão pessoal. O plano principal era engenhoso, com o mundo inteiro assistindo os assassinos se moverem em direção ao seu alvo. Foi o plano mais ousado para assassinar Fidel Castro, o líder carismático de Cuba. Se bem sucedido, as consequências se estenderiam muito além das costas desta pequena ilha caribenha. Enviaria ondas de choque que reverberariam por todo o globo. Por séculos, a ilha, situada a cerca de 145 quilômetros da costa dos Estados Unidos, teve sua cota de conquistadores e tiranos. Em 1898, Cuba fazia parte do Reino da Espanha. A ilha era conhecida por suas prósperas plantações de açúcar, que geravam riqueza incalculável para a coroa espanhola. Mas tudo isso chegou ao fim após a Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos se viam muito como uma potência imperial que estava competindo com as grandes potências europeias pelo domínio imperial. Cuba e o Caribe eram, em grande parte, o que os Estados Unidos viam como a sua esfera imperial de influência. Então, Cuba se tornou, entre aspas, independente, pelo menos da Espanha. E os Estados Unidos passaram a ser uma presença muito pesada. Durante o início do século XX, essa presença parecia permear a corrupção dentro da estrutura da República de Cuba, entrelaçando a política com vantagens pessoais para as elites cubanas e americanas. Um ciclo de líderes corruptos subia e descia, até que um líder militar desiludido encenou um golpe de Estado. Em 10 de março de 1952, Fulgêncio Batista e Saldívar, ex-presidente de Cuba, tomou o poder, estabelecendo-se como ditador de fato da ilha, enquanto mantinha laços estreitos com seu vizinho rico. Batista foi muito cooperativo com os Estados Unidos. Ele era bom nos negócios e a maioria dos grandes negócios em Cuba era de propriedade americana, especialmente o açúcar. Os Estados Unidos tinham enorme interesse pelo açúcar. Havia muito dinheiro envolvido. Cuba se tornou uma espécie de playground dos Estados Unidos. Era um lugar onde o crime organizado se instalou. Um lugar onde grandes empresas administravam a indústria do turismo e extraíam riquezas, deixando a vasta maioria dos cubanos extremamente pobres. Aquele tipo de cooperação garantia a Batista uma boa renda privada em subornos e tornou os Estados Unidos politicamente muito simpáticos e protetor de Batista. Sob o punho de ferro de Batista, a corrupção continuava a prosperar e o povo sofria. Muitos cubanos de todas as tendências políticas se opunham a Batista, mas nenhum deles era tão forte quanto um jovem advogado que se tornou revolucionário, Fidel Castro.
Fidel Castro nasceu em Birán, no sudeste de Cuba, filho de um rico fazendeiro espanhol. Embora fosse membro da classe privilegiada, suas inclinações ideológicas começaram a mudar durante o seu curso de Direito na Universidade de Havana. Enquanto estava na universidade, Fidel foi exposto a ideais esquerdistas. Foi quando as sementes do que estava por vir foram semeadas por Fidel Castro. Em 1947, movido por ideais anti-imperialistas, Castro se juntou a exilados dominicanos e cubanos numa tentativa frustrada de invadir a República Dominicana e derrubar o ditador governante. Ele então foi participar de tumultos urbanos que eclodiam em Bogotá, na Colômbia, em abril de 1948. Após sua graduação, Castro começou a exercer advocacia e se tornou membro do reformista Partido Popular Cubano. Na esperança de ser eleito ao governo em 1952, seus planos foram frustrados pelo golpe de Estado de Batista. Um ano depois, em 26 de julho, na esperança de desencadear uma revolta popular, Castro planejou e realizou um ataque fracassado a um quartel militar cubano. Foi capturado e enviado à prisão por 15 anos. Foi durante esse período que alguns dos ideais esquerdistas se arraigaram em Fidel Castro. E ele começou a perceber que o caminho seria promover uma revolução comunista. Aproximadamente 2 anos depois, desejando apresentar uma imagem mais conciliatória, Batista declarou uma anistia política. Fidel foi libertado e escolheu se exilar no México. Ali, ele persistiu em sua campanha contra o regime de Batista, colaborando com outros dissidentes cubanos. Em 2 de dezembro de 1956, Castro e seus revolucionários retornaram a Cuba para conduzir uma campanha de guerrilha contra as forças de Batista a partir de Sierra Maestra, uma cadeia de montanhas no sudeste de Cuba, e foi ganhando apoio para sua causa. Seus guerrilheiros começaram a prestar serviços aos camponeses, às pessoas em lugares rurais que eram ignoradas pelo governo. Então, a popularidade dele começou a crescer muito no campo. E, finalmente, ele teve o impulso que permitiu entrar em Havana. E Batista teve que correr, teve que ir embora. Por meio de manobras estratégicas e brilhantismo tático, as forças de Castro derrubaram Batista em 1959. Cuba agora estava nas mãos de Fidel Castro. Um de seus primeiros atos foi oferecer ao vizinho uma mão amiga. Castro foi até os americanos em busca de apoio. Os americanos, em uma mentalidade de Guerra Fria, queriam excluir qualquer coisa que tivesse cheiro de socialismo. E foi isso que, em última análise, levou Castro aos soviéticos. A Revolução Cubana não era um movimento isolado. Estava conectada a uma questão muito maior, que era a Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra de ideias. Os Estados Unidos da América propunham o liberalismo. Queriam promover a democracia, queriam defender a proteção dos direitos humanos. Os russos, por outro lado, eram pintados como indivíduos que estavam tirando esses direitos cívicos e políticos. Essa disputa de ideias, liberalismo versus comunismo, Estados Unidos versus União Soviética, eram a Guerra Fria. Embora não estivessem diretamente em combate, graças aos medos de uma guerra nuclear que acabaria com o mundo, essas duas superpotências combatiam no cenário mundial, travando uma guerra clandestina pelos corações e mentes de nações inteiras, incluindo Cuba. Para os Estados Unidos em particular, o hemisfério ocidental era extremamente importante. Em parte porque eram países com os quais os Estados Unidos tinham negócios. O maior medo dos americanos era a chamada teoria do dominó, que se deixasse o comunismo se estabelecer em um país, o comunismo se espalharia como um vírus para o próximo e o próximo e o próximo. A ideia de ter estados comunistas no quintal da América, locais que ela considerava sua esfera de influência, eram profundamente preocupantes. Com Cuba agora sob o controle do imperialista anti-ocidental Castro, muitos nos Estados Unidos temiam que ele abrigasse simpatias ocultas pela União Soviética. No jogo de alto risco da Guerra Fria, ter um aliado soviético tão perto de sua costa era inaceitável para os americanos. Algo tinha que ser feito. Era esse medo de que logo ali na porta da América estaria essa fortaleza comunista que perturbaria o equilíbrio de poder no jogo mundial Estados Unidos-Rússia. A maior ameaça possível era manter mísseis nucleares na costa dos Estados Unidos. A ascensão de Fidel Castro ao poder disparou alarmes nos corredores secretos da CIA, criando uma rede de intrigas no centro da qual estava o diretor da CIA, Allen Dulles, e o diretor Richard M. Bissell.
O chefe da CIA, Allen Dulles, estava fixado na ideia de que Cuba poderia se tornar o epicentro da revolução em toda a esfera de influência americana. Castro era uma figura extremamente carismática. Ele era jovem, ele era dinâmico, ele era o rosto de uma nova Cuba. Também havia razões econômicas para os americanos quererem Castro fora. Logo no início, o regime de Castro começou a nacionalizar as indústrias de Cuba, incluindo o extremamente lucrativo comércio de açúcar. Investidores americanos que antes possuíam grande parte das indústrias de Cuba foram expulsos. Os vastos investimentos se perderam. Foi quando os Estados Unidos perceberam que ele era hostil aos nossos interesses e talvez tivesse que ir embora. Sentindo uma urgência crescente, altos funcionários da política externa dos Estados Unidos se envolveram em deliberações secretas, elaborando planos para derrubar o governo de Castro já em dezembro de 1959. A CIA recebeu autorização formal para a operação secreta contra o regime de Castro, assinada pelo presidente Eisenhower em 17 de março de 1960. A ordem da CIA era ir lá e roubar segredos, e ela podia fazer isso sozinha. Uma ação clandestina é secreta, mas também envolve uma mão oculta. A ideia de ações clandestinas é que se essa atividade fosse descoberta, o objetivo seria que o público não soubesse quem iniciou essa ação. Tinha muita gente descontente com o governo. Vamos ver se a gente pode apoiá-los e eles podem tomar as ações. Nós não estaremos lá, não fomos nós. A CIA decidiu usar exilados cubanos. Quando Castro assumiu o poder em 1959, muitos cubanos fugiram para Miami e para outros lugares fugindo de um estado comunista. Muitos forçados a isso. Eram pessoas motivadas que tinham uma razão diferente da sua, para querer que ele fosse embora. A CIA decidiu usá-los e os levaram para Guatemala, para bases de treinamento, e os treinaram em tudo, desde combate armado até assassinato, espionagem, coleta de inteligência e também propaganda. À medida que a operação se desenrolava, o primeiro ataque era minar a imagem pública de Castro. A CIA esperava que, ao fazer isso, o povo cubano perderia a fé em seu novo líder e o derrubaria. Esses planos variavam de propaganda convencional ao absurdo. O conceito de afetar a imagem de Castro como uma forma de enfraquecer seu poder fazia sentido, mas alguns dos planos de como fazer isso e operacionalizá-lo... Então, um dos planos era minar a oratória de Castro. O plano era borrifar com LSD a cabine de rádio onde ele daria uma entrevista para que Castro inalasse o LSD e ficasse incoerente. Castro era conhecido por devagar e muitas vezes não fazia sentido. Então a ideia de colocar um agente químico ou LSD ou algo para fazê-lo devagar mais é quase risível. Havia essa ideia de colocar talho nos sapatos dele. Isso faria todo o cabelo dele cair, lembrando que o movimento Castro era conhecido como os barbudos. Era assim que chamavam. Se pudessem mostrar o rosto verdadeiro de Castro, uma carinha de bebê, talvez as pessoas não fossem tão influenciadas pelo carisma dele. Devido à imprevisibilidade dos compostos químicos e também de Castro, a CIA abandonou esses planos complexos. Conforme o tempo passava, a CIA escolheu uma maneira mais convencional de neutralizar Castro antes que o ditador se tornasse uma ameaça maior aos interesses dela. Castro, com certeza, tinha um lado negro. Castro era implacável e reprimia todas as facetas da sociedade cubana. Pessoas foram presas, houve prisões em massa, execuções, expulsões, e isso serviu para construir uma resistência. Muita gente queria ver Castro morto. Mas sua crueldade e implacabilidade também tinha outro lado. Ele era tão brutal que muitos tinham medo de tentar se revoltar contra ele ou se levantar contra ele, pelo que aconteceria com elas e suas famílias. Ele mataria a todos. Enquanto isso, a CIA empreendia o projeto ZR Rifle, uma iniciativa discreta para ações estratégicas, incluindo a potencial eliminação de líderes estrangeiros considerados adversários. Foi a primeira vez, num ambiente sem guerra quente, que uma agência de inteligência dentro dos Estados Unidos estabeleceu um programa explícito projetado para remover pessoas do poder. Temendo repercussões internacionais, particularmente das Nações Unidas, o plano permaneceu envolto dos mais altos níveis de sigilo.
Para isso, a negação plausível se tornou o princípio orientador das operações clandestinas americanas, garantindo que a responsabilidade pudesse ser negada, se necessário. A premissa da negação plausível é que eu posso levantar a mão e dizer, não fomos nós. Todo mundo pode ver através disso. Mas, em geral, não há provas suficientes contra você, de uma perspectiva jurídica. Os Estados Unidos estavam se apresentando globalmente como defensores dos direitos humanos e da democracia. E, portanto, ser visto como quem alvejava líderes para serem assassinados, interferindo na soberania de outros países, era uma má imagem. Era o que os soviéticos faziam, não os americanos. Em seu conflito oculto contra Castro, a CIA formou uma aliança improvável, recorrendo a um grupo de criminosos organizados envolvidos em várias atividades ilícitas nos Estados Unidos, como extorsão, fraudes e contrabando. Eu acho mesmo que eles estavam lá sentados e pensaram, bom, quem a gente conhece que pode fazer isso? A máfia vive matando gente o tempo todo. Sabendo que a máfia já estava brava com o Castro, acho que isso pode ajudar a negação plausível, porque agora tinha uma narrativa que podia contar ao público sobre por que a máfia faria aquilo. Ele basicamente expulsou o crime organizado. Ele tomou os cassinos, os bordéis estavam todos fechados. O desafio para o crime organizado era tirar esse cara. Vai ajudar a gente a voltar? O próximo cara não vai deixar a gente voltar. A gente precisa de um parceiro. Que parceiro melhor que o governo dos Estados Unidos e a CIA? Para estabelecer contato com os influentes chefes da máfia, a CIA recrutou Johnny Rosselli, um membro-chave do Sindicato da Máfia de Las Vegas. Agindo como intermediário crucial, Rosselli ganhou acesso ao círculo interno. Enquanto isso, Robert Mayhew, um representante de negócios internacionais confiscado em Cuba por Castro, surgiu como intermediário entre a CIA, a máfia e as grandes empresas americanas. Mayhew era alguém que podia conectar a máfia, a inteligência, a CIA, tudo para o propósito conjunto. Afinal, a política cria parcerias estranhas de remover Fidel Castro. Em uma reunião clandestina em 14 de setembro de 1960, realizada num hotel na cidade de Nova York, Mayhew e a CIA apresentaram uma oferta a Rosselli, uma quantia de $150 mil americanos para a remoção de Castro. Todas essas forças, a máfia, o governo, as grandes empresas, a dissidência interna, todas elas agora estavam se alinhando contra essa figura, Fidel Castro. O cara tinha que morrer muito rápido. A máfia propôs um plano sinistro para executar a missão: pílulas de veneno. A CIA desenvolveu uma pílula de veneno. Mas como se aproximar de Castro? Entrou Juan Horta. Ele trabalhou com Castro, era íntimo. Ele podia ter acesso a ele. Então a ideia era colocar uma pílula de veneno no café do Castro. Juan Horta Córdova era um oficial corrupto no governo de Castro, que tinha dívidas com a máfia. Eles passaram meses preparando esse cara, recrutando, abastecendo, e no momento em que a oportunidade surgiu, ele se apavorou. Não é de se surpreender que o Córdova tenha ficado com medo, porque na hora em que você vai realizar essa ação, agora é real. E ao torná-la real, vai passar pela cabeça dele todos os resultados possíveis. E se ele for bem-sucedido, e se não for, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com a família dele, quais serão as consequências? O custo para ele e a família era muito maior no momento do que nos estágios de planejamento. Enquanto a máfia enfrentava contratempos contra Castro, a CIA contava com um de seus melhores homens para fazer o trabalho. David Ethel Phillips, chefe da divisão do hemisfério ocidental, eles tinham uma tremenda experiência na Segunda Guerra Mundial e em ações clandestinas. David Phillips recrutou vários exilados cubanos para facilitar o fim do reinado de Castro. Um dos mais dedicados à causa era um homem chamado Antônio Veciana, uma figura proeminente na comunidade de exilados cubanos anticastristas. Foi um homem que perdeu todos os bens na época em que a indústria açucareira foi nacionalizada em Cuba. E ele era totalmente contra o Fidel Castro. Logo após conhecer Phillips, Veciana passou por um curso intenso de 2 a 3 semanas em guerra psicológica e sabotagem. Mas Veciana não era o único cubano passando por treinamento intenso. Se era para usar cubanos exilados para derrubar o governo, no final das contas isso deveria acontecer numa insurreição armada. Então, montamos campos de treinamento para começar a transformar esses exilados em soldados. Novamente, a negação era muito importante. Não estaria conectada aos Estados Unidos, tinha que ser um tipo de revolução nativa. Não seria apropriado
para um país que estava do lado da democracia e do lado do bem. Entrar e atacar um país pequeno que não tinha chance de sucesso, porque isso seria visto como dominador, ganancioso, agressivo, que era como a União Soviética era retratada na época. A premissa básica era que, no momento em que eles desembarcassem, toda a nação cubana se levantaria contra Castro. Isso é chamado de síndrome de Poliana. Simplesmente não olharam para a realidade de que Castro era muito popular. Em 17 de abril de 1961, mais de 1.400 paramilitares anticastristas embarcaram na Guatemala e da Nicarágua, navegando em direção ao seu destino. Sob a cobertura da noite, a principal força invasora desembarcou em Playa Girón, uma vila na costa sul de Cuba localizada na Baía dos Porcos. No entanto, graças a pistas da KGB soviética e informantes dentro do movimento anticastrista em Miami, Castro sabia que a invasão estava chegando e se preparou para um contra-ataque. Menos de 24 horas após a invasão, Castro assumiu pessoalmente o comando de mais de 20.000 tropas cubanas e, em 3 dias, as Forças Armadas Revolucionárias esmagaram a invasão. Então a invasão da Baía dos Porcos estava condenada desde o início. Primeiro, não tínhamos o plano militar. O militar deveria planejar uma invasão militar. A CIA planejou. E eles não têm experiência nisso e erraram em tudo. A maré estava baixa, as balsas bateram nos recifes e viraram. Muitos homens, suas armas ficaram no fundo da água. Eles foram se arrastando para a costa. Os cubanos foram avisados. Castro estava esperando por eles. O povo não se levantou, mas a milícia cubana, sim. Os planejadores não perceberam que há uma diferença de 1 hora no fuso horário. Então tudo estava errado por 1 hora. E até o então presidente dos Estados Unidos desligou o plugue. O John F. Kennedy ficou com medo na manhã da invasão e acabou cancelando o apoio aéreo. Tudo isso condenou esta missão e ela se tornou um dos maiores embaraços, sem dúvida, durante a Guerra Fria na história militar americana. Isso mostrou a mão da América, quando o ponto precisamente era manter as coisas fora do radar. Agora havia provas ou evidências de que os Estados Unidos da América estavam se envolvendo na mudança de regime na América Central, o que permitiu que as pessoas acusassem os Estados Unidos de ter duplos padrões e ser hipócrita. Ditadores sempre se beneficiam da sensação de ameaças externas. E quando isso acontece na sua porta, é explorado. Deu a Castro a habilidade de alegar que os americanos o queriam morto e queriam acabar com a revolução. Isso fez com que as pessoas se unissem em torno dele. Kennedy, no entanto, percebeu o erro e teve uma atitude honrosa que foi assumir. Ele praticamente aceitou a responsabilidade, o que os políticos raramente fazem. E nos bastidores, cabeças rolaram. Ele removeu muitos líderes da comunidade de inteligência e os que planejaram aquilo. A CIA, naquele momento, estava muito brava com o Kennedy. Eles ficaram bravos porque algumas das promessas que foram feitas fora da CIA de entregar recursos durante a Baía dos Porcos não aconteceram. As forças de Castro aniquilaram completamente ou capturam todos os insurgentes que estavam tentando derrubar o governo. Kennedy fez um acordo com Castro para tentar trazer esses exilados de volta em troca de remédios, comida, todos os tipos de bens. E também de uma promessa de que os Estados Unidos não derrubariam o regime de Castro. No entanto, uma coisa Kennedy não fez foi prometer que não tentaríamos assassiná-lo. A administração Kennedy assumiu uma postura agressiva em sua busca para derrubar Castro após o fracasso da invasão da Baía dos Porcos. Liderando o esforço estava o irmão do presidente Kennedy, procurador-geral Robert Kennedy. Ele liderava uma operação clandestina apelidada de Operação Mongoose. A operação promoveria sabotagem e assassinato como principais ferramentas para remover Castro. O plano era tirar Castro do seu palácio presidencial em Havana em outubro de 1961. Novamente, David Phillips foi colocado no comando da operação junto com o exilado cubano Antônio Veciana. A CIA pensou em algumas coisas. Primeiro, precisava ser de baixo custo. Segundo, precisava ser de baixo risco. Terceiro, precisava ser algo que não estivesse necessariamente vinculado à imagem da CIA. Em abril de 1961, o agente da CIA, David Phillips, com um ar de urgência, instruiu Veciana a organizar um plano de assassinato audacioso contra Fidel Castro no coração de Havana.
Castro era um caçador de mídia. A piada é que o lugar mais perigoso do mundo era entre Castro e uma câmera. Castro não conseguia resistir a discursos e publicidade. Sempre que dignitários visitavam o Palácio Presidencial, Castro fazia uma grande cerimônia. Ele era altamente visível. Então os conspiradores decidiram alugar um quarto do outro lado da rua, dando a eles uma linha de visão direta. Veciana conseguiu voltar clandestinamente para Cuba e estava pronto para atacar. Os conspiradores tinham um apartamento alugado estrategicamente perto do terraço norte do Palácio Presidencial. Uma recepção luxuosa seria realizada no palácio em outubro e os conspiradores sabiam que Fidel estaria lá. Era hora de atacar. Então a ideia era muito simples. Vamos disparar um foguete de bazuca e matá-lo. Pronto? A bazuca, eu não consigo explicar, não sei o que estavam pensando. Se você estiver sentado num apartamento e sua área de explosão não estiver limpa, vai abrir um buraco naquela parede, talvez na parede de trás, e incinerar tudo e qualquer um que esteja no caminho daquela explosão. E todo mundo vai saber de onde aquilo veio. E, no mínimo, saber quem fez aquilo. Imagine milhares de pessoas na rua, a explosão, a carnificina. Não sobraria nada de Fidel Castro. Para os apoiadores de Castro, um assassinato público faria dele um mártir. Para seus críticos, isso representaria o risco de serem considerados extremistas, terroristas. Não foi um bom plano, foi um plano mal pensado. Apesar dos riscos, os conspiradores seguiram em frente com seu plano audacioso e dramático. A oportunidade de tirar Castro era boa demais para deixar passar. No entanto, quando chegou a noite do ataque, a tensão irrompeu no apartamento. O cara que ia disparar a bazuca tinha a sogra morando no apartamento e ela estava lá. A sogra não gostou da ideia. A vida dela estava em perigo. Finalmente, o momento que eles estavam esperando. Fidel estava na sacada e no pódio. Veciana estava do outro lado da rua com uma bazuca. Castro estava à vista dele. Mas Veciana ficou com medo e, no último minuto, não puxou o gatilho. Você pode ter Fidel à vista e pode ter a capacidade de matá-lo. Mas, se reconhecer no último minuto que há danos colaterais significativos que podem minar sua negação plausível e talvez matar pessoas com quem você se importa, pode encerrar a operação muito rápido. Após a tentativa fracassada, Veciana fugiu para Miami, jurando que pegaria Castro ou morreria tentando. Mas trabalhando contra as forças anticastristas estavam os protetores do ditador. O Departamento de Segurança do Estado, também conhecido como G2. G2 era o braço de inteligência de Fidel, liderado por um cara bem brutal, Fabián Escalante. Escalante orquestrou habilmente uma rede através de uma cadeia de coleta de informações em Cuba, operando com precisão e astúcia. Ele pressionava estrategicamente sua equipe para extrair informações vitais e aprendia com sucesso dezenas de conspiradores. O que vemos repetidamente nos diferentes planos é que a pessoa que deveria realizar ficava com medo. E isso era por causa de cada plano, e não estamos falando dos que o G2 impediu. A publicidade e as execuções públicas, tudo o que vem junto é um impedimento realmente forte. E fazia cada indivíduo pensar, bom, se todos esses outros falharam, como vou ter sucesso e viver? Muitos dos planos descobertos por Escalante eram totalmente ridículos. Quando a gente pensa nos planos para remover Castro, fica pensando que não dava para inventar essas coisas. Dava mais para Inspetor Clouseau do que para James Bond. Castro adorava mergulhar com snorkel e pegar conchas nas águas lindas e cristalinas da costa de Cuba. Então ele ia mergulhar e eles iam plantar explosivos na concha do mar e por algum motivo ele ia pegar aquela concha. Trajes de mergulho com veneno. Ele gosta de mergulhar, então vamos misturar botulismo ou algum tipo de produto químico e Castro vai vestir e é isso. Castro era famoso por seus corribas. Ele fumava charutos desde os 15 anos. Então, é claro, um charuto explosivo tinha que ser isso. E vai ficando cada vez mais e mais espetacular e ultrajante. É fácil criticar e fazer piada sobre tudo isso, 50 anos depois. Se a gente se coloca na tecnologia da época, algumas das coisas que eles consideravam parecem ridículo, mas faziam sentido no contexto daquele tempo. Com seu vizinho mais próximo tentando matá-lo, Castro buscou aliados mais longe. As tentativas do governo americano de isolar e minar a Revolução Cubana empurraram Castro ainda mais para a União Soviética e seu líder, Nikita Khrushchev, em busca de proteção e apoio, uma decisão que colocaria o mundo à beira de uma guerra nuclear.
Os americanos implantaram mísseis nucleares de médio alcance na Turquia. Tão perto quanto Havana está de Washington, a Turquia está de Moscou. Então Castro tinha um aliado importante, a União Soviética. Eles estavam financiando Castro, apoiando e estavam ajudando em todos os sentidos do termo. Os soviéticos queriam colocar mísseis em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa do sul da Flórida, o que poderia atingir a costa leste dos Estados Unidos. Daí a crise dos mísseis cubanos. Foram 13 dias tensos, de 16 a 29 de outubro de 1962. Esse confronto angustiante envolveu os Estados Unidos e a União Soviética numa batalha de inteligência e temeridade nuclear. A intensidade da situação foi amplificada pela imposição de um bloqueio naval dos Estados Unidos em torno de Cuba. Os navios estavam carregando mísseis que poderiam aniquilar a costa leste dos Estados Unidos, colocando-os em Cuba. Foi um momento muito perigoso na época. Eram duas superpotências mundiais à beira de atacar uma a outra, o que significa que a Terceira Guerra Mundial teria estourado. Kennedy ficou envergonhado pela Baía dos Porcos e ele ia agir com firmeza. Imagine ser um oficial russo navegando num navio de carga com mísseis escondidos e você olha para o horizonte e tem porta-aviões, contra-torpedeiros e anunciam que há submarinos debaixo d'água e todos estavam trancados e carregados prontos para sair. Naquele jogo de ego de alto risco, os russos, os soviéticos, piscaram primeiro e deram meia volta. Felizmente não evoluiu para a Terceira Guerra Mundial. O acordo no final foi que os americanos, silenciosamente, Khrushchev concordou que não iria alardear isso, mas os americanos iriam tirar os mísseis da Turquia e ele tiraria os mísseis de Cuba. Os líderes puderam reivindicar a vitória, ambos puderam respirar e o mundo sobreviveu. Para os americanos, a crise dos mísseis cubanos provou que Castro era uma ameaça que precisava ser eliminada. De novo, a chave para pegar Castro era que era preciso que fosse alguém próximo a ele que não levantasse suspeita ao se aproximar. Então eles fizeram uma análise comportamental do indivíduo que eles queriam assassinar, quais eram os comportamentos comuns que eram repetitivos, onde estava a fraqueza na rotina, para podermos chegar perto o suficiente para passar pela segurança, estar dentro do círculo de confiança e executar o plano. Acontece que sabíamos que Castro gostava de certos confortos. E um deles era que ele gostava de ir a um lugar para tomar milkshake. A CIA conseguiu, por meio de alguns contatos da máfia e outros, entrar em contato com um dos chefes de lá. Quando Castro aparecesse, eles colocariam veneno no milkshake. Março de 1963, Castro entrou no Havana Libre e pediu um milkshake de chocolate. Pérez, o chefe que estava trabalhando naquele dia, correu para o freezer onde ele mantinha as pílulas de veneno escondidas. O sucesso estava em jogo. Se ele conseguisse colocar a pílula de milkshake no chocolate de Castro e entregar a ele, a operação seria um sucesso e o ditador estaria morto. Pérez tentou tirar a pílula do freezer e ela estava congelada. A pílula quebrou, partiu em pedaços. Aí ele não conseguiu colocar a pílula no milkshake. Fidel tomou seu milkshake de chocolate e sobreviveu a mais um plano de assassinato. Uma das coisas que não pensamos foi como armazenar essas coisas corretamente. Tem que armazená-las para que fiquem escondidas. Você não pode deixar que outra pessoa as encontre. Então eles decidiram guardar no freezer para ficarem perto dos outros componentes para fazer o milkshake. E até chegar a hora, o tempo que demorou, a umidade e o ambiente cubano, a falta de frost free, as pílulas acabaram congelando na lateral do freezer. O chefe deve ter ficado apavorado. Um dos desafios de tentar assassinar Castro é que Castro era extremamente paranoico, assim como todos os ditadores. Ele também era imprevisível. Não confiava em ninguém. Ele mudava a agenda constantemente. Ele tinha olhos e ouvidos espionando todo mundo. Então, como se aproximar de Castro? Entra o Kubela. Ele era próximo de Castro e era um burocrata de alto escalão durante os dias de Batista. E Kubela tinha laços com a máfia. Portanto, ele foi recrutado pela máfia, pela CIA, e a CIA desenvolveu uma caneta tinteiro envenenada. Isso veio diretamente de James Bond. E o Kubela se encontrou com um agente da CIA em Paris. E a ideia é que ele podia chegar bem perto, e ao apresentar a caneta, ou seja lá o que fosse, ele poderia esfaquear Castro com a caneta. À medida que os planos da CIA para assassinar Fidel se intensificavam, a história tomaria um rumo irônico. Enquanto Kubela recebia a caneta envenenada em Paris, a bala de um assassino atingiu o presidente Kennedy em Dallas, no Texas. O homem que havia tentado acabar com Fidel Castro estava morto.
E quando Kubela descobriu que Kennedy tinha sido assassinado naquele dia, as conspirações sumiram e Castro sobreviveu, ironicamente, mais uma vez. De 1964 a 1970, o braço de inteligência de Fidel, G2, impediu centenas de tentativas de assassinatos. Cuba agora era uma fortaleza e as conspirações não conseguiram materializar nenhuma ameaça séria ao ditador em seu solo natal. As repetidas tentativas fracassadas de assassinar Castro deixaram a CIA desesperada, porque não só transpareceram ser extremamente ruins, mas, em segundo lugar, colocavam em questão sua legitimidade como uma agência de inteligência superior e de ponta. Parecia ser mais fácil tirar esse ditador insignificante do que estava sendo. Mas, como se viu, a execução era bem difícil. Enquanto isso, no exterior, o exilado cubano Antônio Veciana continuava conspirando nas sombras com a Alfa 66, uma organização paramilitar para assassinar Castro. Um nome que apareceu continuamente no esforço para assassinar Castro foi o de Veciana. E o fato de que ele parecia estar desacreditado e falhava repetidamente não dissuadiu a CIA. Eles continuaram a trabalhar com ele. A ideia da Alfa 66 e sua liderança era fazer o que a CIA não conseguiu, essencialmente desestabilizar o regime de Castro. Eles eram uma insurgência e, portanto, usavam táticas terroristas. Após anos, em 1971, os planos intrincados de Veciana dão frutos. Pela primeira vez, Castro planejava deixar Cuba para visitar o Chile. Esta era a oportunidade que Veciana esperava. A Guerra Fria era um jogo de xadrez global. E a preocupação da teoria do dominó era que, uma vez que o comunismo estivesse em vigor em Cuba, iria para a Nicarágua e passaria por todas as Américas. Um líder chamado Allende chegou ao poder no Chile. Ele tinha tendências comunistas. Castro planejou visitar Allende para dar apoio político crítico ao seu colega esquerdista. Na cola de Castro estavam David Ethel Phillips da CIA e Antônio Veciana. Veciana sabia que era improvável que Castro fosse assassinado com sucesso em Cuba. Portanto, ali estava uma oportunidade. Castro não viajava para fora de Cuba com muita frequência. Era um pesadelo de segurança para seus guarda-costas. Também era muito visado. O mundo estava de olho. A CIA mirou uma missão ousada: assassinar Fidel Castro durante sua visita ao Chile. A operação estava envolta em segredo. Agentes da CIA e membros da comunidade exilada anticastrista conspiraram sob um manto de sombra em cidades por toda a América, de Miami a Caracas, na Venezuela, a Santiago, no Chile. À medida que as reuniões se desenrolavam, vários planos tomaram forma. Os conspiradores construíram um ataque a Fidel para garantir o sucesso da missão. A primeira opção é que eles iriam atacar o Castro do Hotel Hilton, que dava para o Palácio Presidencial, por onde ele passaria. Os conspiradores calcularam que esse plano possivelmente não se concretizaria, pois Fidel frequentemente mudava sua rota antes dos eventos. O segundo plano era o mais intrincado e com maior probabilidade. Em Caracas, na Venezuela, Veciana conseguiu credenciais de jornalista de um dos canais de TV venezuelanos. Essas credenciais foram dadas aos assassinos Marcos Rodrigues e Diego Medina, cubanos linha dura anticastrista. Antes da operação no Chile, os dois homens foram treinados em tiro de precisão e aprenderam a manusear uma câmera de televisão. O plano era entrar como repórteres durante a entrevista coletiva final de Fidel Castro no Chile. Era muito equipamento, tinha muita gente, muita movimentação. Dava para levar as pessoas que eram identificadas como indivíduos credenciados com muita facilidade. Dava para criar histórias de fundo. O objetivo seria introduzir coisas como armas de fogo. Escondidas nas câmeras estavam pequenas pistolas. Uma vez dado o sinal, os homens foram treinados para pegar suas armas escondidas e abrir fogo contra Fidel a curta distância. Muitos desses planos de assassinato eram anônimos. Uma pílula de veneno, uma concha explodindo, um maiô com botulismo. Não daria para saber quem fez, há anonimato. Mas esse plano de assassinato era muito próximo e pessoal. Estamos falando de uma maneira espetacular e de alto perfil de remover Castro. Dava para imaginar a tensão entre o público, Castro, os guarda-costas e, especialmente, aqueles dois homens que deveriam puxar os gatilhos.
Veciana e seus associados também tinham 2 planos de contingência adicionais caso os tiros na coletiva de imprensa falhassem. Ambos os planos envolviam emboscar Fidel com ataques de granadas em vários aeroportos durante a viagem de volta a Cuba. Plano número 3. Tentativa de assassinato de Fidel Castro. Foi um plano de assassinato de vários níveis, portanto, tinha que funcionar. No total, Veciana e seus comparsas tinham 4 planos em ação, mas com tantas pessoas envolvidas, conseguir se distanciar do envolvimento direto se tornou extremamente difícil. À medida que mais e mais pessoas se envolviam no plano, havia mais oportunidades para a contra-inteligência G2 descobrir tudo. Uma das chaves para muitos desses planos era a negação plausível. Não dava para rastrear diretamente até a CIA, até o presidente dos Estados Unidos, por razões óbvias. Então Veciana tinha outra camada nesse plano de assassinato multifacetado. Ele ia mandar matar os 2 atiradores para que não falassem. Então eles recrutaram um chefe de polícia local que pôde garantir que os 2 seriam presos e executados rapidamente e que suas histórias nunca seriam divulgadas. O dia fatídico se aproximava. O primeiro dos 4 planos de assassinato se desfez. Os supostos assassinos encarregados de realizar o ataque com granadas da sacada do hotel sucumbiram ao medo e fugiram do Chile às pressas. Veciana ficou furioso. A raiva o consumia. Mas 3 outros planos permaneciam, cada um com a promessa de sucesso, sendo o mais viável o planejado assassinato na entrevista coletiva. Eles iriam fazer de forma simples. Vamos pegar uma arma e vamos atirar nele. Mas pouco antes de Fidel subir ao pódio, mais uma frustração no plano. Diego Medina também perdeu a coragem. Imediatamente, um dos caras fugiu. O outro assassino decidiu que iria, mas não ia levar a arma. Ele estava com muito medo de levar a arma. Marcos Rodrigues mudou o plano. A ideia dele era construir confiança de que ele era um legítimo membro da mídia e atacaria na última entrevista coletiva de Fidel. Mas antes disso, Rodrigues foi parar no hospital. Eu estou com apendicite, eu não posso voltar amanhã. Droga, eu teria matado o Castro amanhã se não tivesse com essa dor de barriga. Veciana confrontou o médico que tratava de Rodrigues e descobriu que, embora Rodrigues tivesse apendicite, não estava com tanta dor quanto ele dizia e que poderia ser tratado bem depois. Ambos os atiradores recuaram. Era bem possível que o motivo foi que os atiradores descobriram que seriam mortos. O plano de Veciana de matar Fidel estava em ruínas. Não só o plano do Chile falhou, mas os assassinos que ele escolheu para atacar Castro nos aeroportos de Lima, no Peru, e em Quito, no Equador, ficaram com medo e abandonaram a conspiração. Temos um viés social em nossa tomada de decisão. Se vemos as pessoas fazendo algo, é provável que concordemos. Isso pode levar à mentalidade de turba. Mas no caso aqui, toda vez que alguém ficava com medo e abandonava o plano, ficava mais fácil para outra pessoa no plano sair. E quando 2 fazem, é mais fácil para o terceiro, depois para o 4º e depois para o 5º. Castro deixou o Chile intocado e obteve uma importante vitória política para sua causa. Veciana, enquanto isso, estava em desacordo com seu aliado mais poderoso, David Ethel Phillips. Um dos problemas em recrutar alguém como Veciana é que ele era imprevisível. Ao inventar esse plano, em que esse chefe de polícia no Chile mataria rapidamente os 2 assassinos, Veciana acrescentou outra complicação. Ele teve uma falsa impressão de que os 2 homens armados trabalhavam para a polícia secreta soviética. Embora atribuir a culpa aos russos poderia ter sido adequado à CIA, isso significava que havia algum tipo de contra-ataque dos russos em solo americano. E provavelmente foi por isso que a CIA ficou extremamente furiosa com um agente desonesto como o Veciana. Phillips encerrou sua associação com Veciana em 1973. Para mostrar boa-fé, ele deu a Veciana mais de $250 mil como forma de reconhecer suas contribuições à causa do anticomunismo. Mas a CIA não quis mais saber de Veciana. Ele se tornou muito imprudente e perigoso para continuar apoiando. A CIA estava envolvida em esforços potencialmente incontáveis para assassinar Castro e remover outros líderes mundiais que não serviam aos propósitos americanos. Um plano após o outro deu errado e estava se tornando um constrangimento global. E em 1976, Gerald Ford, o presidente, assinou a Ordem Executiva 11905, essencialmente encerrando os assassinatos políticos. Isso marcou um momento importante, é claro, obviamente, para Castro, mas para o prestígio americano durante a Guerra Fria.
Agora, operando de forma independente e não mais apoiado pela CIA, Antônio Veciana continuou comprometido em sua busca para derrubar Castro, mas entrou em conflito com as autoridades americanas. 24 de julho de 1973, menos de 2 anos após a conspiração do Chile, Veciana foi preso em Miami. As acusações: contrabandear 25 quilos de cocaína pura da Bolívia para os Estados Unidos. Acontece que se você é um agente da CIA, você aprende que pode usar algumas dessas mesmas ferramentas para fazer coisas que são contra a lei na América também. E Veciana tinha um problema, no sentido de que ele era ganancioso. Então ele criou sua própria rede clandestina apoiando o tráfico de drogas para os Estados Unidos e foi preso por isso. Muito conveniente para a imagem da CIA, porque então ele foi acusado de tráfico de drogas e não necessariamente pelas tentativas frustradas de assassinato. Em 1974, no sul de Nova York, Veciana foi considerado culpado de tráfico de drogas e sentenciado a penas simultâneas de prisão, abrangendo 7 anos para cada acusação. Mas a sentença foi acompanhada por uma pena de liberdade condicional de 3 anos. Ele recebeu uma sentença bem leve. Será porque ele sabia demais? Veciana com certeza usou seus contatos para sair da prisão. Uma vez libertado da prisão, Veciana continuou seu trabalho com a Alfa 66, buscando dar o golpe fatal contra o seu inimigo jurado, Fidel Castro. Ele teria outra chance em 1979. Desta vez, Castro viria para uma visita às Nações Unidas na cidade de Nova York. Os Estados Unidos não permitiam que Castro entrasse lá. No entanto, as Nações Unidas são solo internacional. Naquele momento, Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos e buscava construir alianças com seu vizinho. Embora Jimmy Carter não fosse pró-Cuba, ele estava buscando aliviar as tensões entre os dois estados. Castro, agora, recebia algum reconhecimento. Ele era outro chefe de estado. Não gostávamos dele, mas ele era. E sabe como é? Não podíamos nos dar bem com todo mundo. Castro pôde visitar as Nações Unidas sem problemas, o que antes era impensável. Com Castro chegando aos Estados Unidos, a cidade de Nova York, Veciana e outros teriam mais uma chance de pegar Castro. Então Veciana inventou mais uma conspiração maluca. Envolveu uma mulher que, segundo ele, salvou a vida dele, Juanita, uma mulher totalmente desconhecida. A arma mortal escolhida para esta operação era um detonador de contato cheio de C4 dentro de uma bola de softball. O plano: assim que Castro pousasse, Veciana seguiria em sua comitiva mantendo comunicação com Juanita e outros conspiradores por meio de um walk talk. Quando a comitiva chegasse ao prédio da ONU, Juanita iria sair correndo da multidão e jogar a bola explosiva em Castro, eliminando-o, além de outros espectadores inocentes que seriam atingidos na explosão. Decidir levar uma operação para solo doméstico e colocar vidas americanas em risco era uma indicação de desespero. Mas o que Veciana não sabia é que o plano estava comprometido. Membros do Serviço Secreto dos Estados Unidos o mantinham sob vigilância. Veciana foi pego e ameaçado pela polícia americana. Se ele executasse o plano, enfrentaria a extensão máxima da lei por terrorismo. Aquela era a missão de vida dele. E todos que queriam Castro morto e o incentivaram a matá-lo, agora diziam não. Indiferente às ameaças, Veciana continuou com seu plano. Aquilo não era apenas um ato de oposição política, era um ato de obsessão pessoal. Veciana estava pronto para executar o plano, mas quando o avião de Castro pousou, Juanita desistiu. Veciana estava sozinho. No final das contas, estava pedindo a uma pessoa que ficaria cara a cara com um dos homens mais temidos do mundo para matar essa pessoa. Veciana surgia com uma conspiração selvagem atrás da outra, recrutando todo tipo de indivíduos não confiáveis, e todos falharam, cada um deles. Isso levanta a questão: por que Veciana não fez sozinho? Acho que são duas coisas que surgem quando a gente estuda Veciana. Uma é que ele era grotescamente incompetente, e duas, ele era um covarde. Fidel chegou à ONU sem incidentes e Veciana mais uma vez viu seu alvo escapar. Embora essa fosse a última chance para Veciana, as conspirações contra Fidel continuariam no século XXI. O último grande e espetacular esforço para pegar Castro. Enquanto faria um discurso no Panamá, o pódio e o local iriam explodir espetacularmente. Até isso deu errado. Castro tinha guarda-costas que ficavam farejando e bisbilhotando em todo lugar, e eles descobriram a conspiração.
A conspiração do Panamá de 2000 foi a última de muitas tentativas de assassinar Fidel Castro. Pela contagem do chefe da contra-inteligência, o G2, Fabián Escalante, sua agência impediu 638 tentativas de assassinato do líder cubano. Várias foram de Veciana e seu grupo Alfa 66. Bom, não é fácil ter acesso a um ditador. Não é fácil ter acesso a um homem que está constantemente cercado por seguranças. Tem uma citação atribuída a Castro, onde ele diz: se sobreviver a tentativas de assassinato fosse um esporte olímpico, eu ganharia uma medalha de ouro. Terá sido porque Castro era um homem de muita sorte ou porque ele estava muito bem protegido por sua equipe de segurança, a G2. Olha só, eu diria que foi um pouco dos dois. Mas a outra explicação é que os conspiradores eram incompetentes. Você não precisa ser um diretor da CIA ou um membro da equipe especial para perceber que a maioria desses planos foi maluco desde o início e fadados ao fracasso. Acho que é uma combinação de razões pelas quais Castro ficou no poder por tanto tempo e sobreviveu a um plano atrás do outro. Fidel Castro não morreu nas mãos de assassinos, mas devido a causas naturais aos 90 anos. Ele deixou um legado problemático e misto, trazendo independência a Cuba, mas a um alto preço para o povo cubano que vive sob um regime repressivo até hoje. David Antle Phillips se aposentou da CIA em 1975 e na década seguinte escreveu vários livros sobre suas façanhas com a agência. Embora seus esforços como chefe de operações do hemisfério ocidental tenham obtido sucesso em muitos países latino-americanos, ele nunca conseguiu derrubar Fidel e morreu em 1988. Antônio Veciana daria a última risada, vivendo para ver a morte de seu inimigo Fidel. Mas deve ter sido amarga, pois no final foi o tempo que matou Fidel e não um de seus muitos planos. Em 2020, Veciana morreu em uma casa de repouso em Miami-Dade, na Flórida, sem nunca voltar à sua terra natal, Cuba.